Esse não é um vídeo que eu queria fazer, não é um vídeo que eu esperava fazer, na verdade. Mas, como vocês devem ter visto pelo título do vídeo, eu engravidei, mas perdi o bebê. Esse não é o tipo de vídeo que eu faço aqui no canal, expondo assim a minha vida pessoal. São poucos os momentos aqui onde eu falo sobre mim. Até porque eu não sou uma figura pública, esse canal aqui tem poucos inscritos. E a intenção do canal é partilhar um pouco do que eu aprendo sobre Deus e motivar as pessoas de alguma forma a crescerem espiritualmente. Eu não gosto de sensacionalismo, eu não quero fazer um vídeo por engajamento, por likes, mas eu senti no meu coração de alguma forma que eu deveria testemunhar sobre as coisas que Deus fala comigo. E Deus fala com a gente, às vezes, por meio do sofrimento. Na verdade, tem uma frase do C.S. Lewis que diz que Deus fala o tempo inteiro conosco por meio da sua bondade, mas que existem momentos onde ele pega um megafone e esse megafone é o sofrimento, e no meio do sofrimento nós escutamos a voz de Deus de uma forma muito mais alta. E é o que tem acontecido comigo nos últimos dias. Peço desculpa pela minha cara, peço desculpa se eu me emocionar em algum momento. Eu já tô bem melhor, já faz um mês que tudo aconteceu, então eu já tô me recuperando. Eu tava seguindo um fluxo até legal de postagem de vídeo, eu tava sendo mais constante aqui no canal nos últimos tempos. O último vídeo que saiu, inclusive, que foi há 3 semanas, foi um vídeo que saiu depois do que aconteceu, só que era um vídeo que já estava programado, enfim. Se você é novo por aqui, prazer, eu me chamo Edneida. Sinto muito que você tenha me conhecido num momento tão, caótico, mas seja muito bem-vindo por aqui. Eu sou casada, já fazem quase 4 anos que eu sou casada. E desde sempre eu senti o desejo muito grande no meu coração de ser mãe. E que eu não queria esperar muito tempo para isso. A única condição que nós estabelecemos para poder começar a entrar nessa jornada de tentantes era que eu concluísse a faculdade, porque a rotina que eu tinha era muito exaustiva, era muito desgastante, e para uma gestante não seria o ideal. Tem que ter muito repouso, tem que se alimentar bem, e minha rotina não permitia muito disso. Então, beleza. Terminei a faculdade, comecei a trabalhar. Se você é novo por aqui, eu sou psicóloga clínica, então eu atendo de forma presencial, mas majoritariamente, a maior parte do tempo, eu atendo online. Então, é um trabalho muito tranquilo, o esforço é muito mental, mas fisicamente falando, não é um trabalho desgastante. Então, nós pensamos, agora é uma boa hora para a gente começar a tentar. E nós começamos até a procurar uma casa maior, porque a nossa casa era muito pequenininha mesmo. Para um casal era até ok, mas para uma criança que precisaria de espaço para correr, se desenvolver, não tinha muito espaço. Então a gente começou a procurar uma casa maior na cidade em que a gente estava. E aí a gente começou a tentar. Eu até pensei que eu ia ter dificuldades para engravidar, uma coisa até que os médicos já tinham falado antes comigo, porque eu tenho SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos, que faz com que eu tenha um ciclo menstrual um tanto quanto irregular e tenha questões com variação hormonal. E eu trato a minha SOP principalmente com atividade física e alimentação. E eu tinha muita essa insegurança em relação a engravidar por causa da SOP. Tanto é que eu ficava muito ansiosa, sabe? De será que foi agora? Será que foi agora? Será que é esse mês? E aí eu parei de acompanhar o meu ciclo. Tem aqueles aplicativos onde a gente registra. Eu tinha parado de fazer isso, tinha parado de registrar. Eu não memorizava mais a data da última menstruação, mas ela estava vindo regularzinha. Tanto é que quando a minha menstruação atrasou, eu nem fiquei muito cismada com isso. Porque, às vezes, por conta da SOP, ela atrasa. Por mais que estivesse regular nos últimos tempos, é normal ali atrasar até uma semana, acontece. Só que eu tava muito tranquila em relação a isso, sabe? Eu tava, tipo, pronta, quero bebês, mas estou entregando nas mãos do Senhor. Quando o Senhor quiser, Ele vai me dar filhos. E aí, num domingo, dia 10 de agosto, mais precisamente, terminou o culto. Meu esposo estava trabalhando nesse dia e eu fiquei conversando na calçada com um casal de amigos nossos. E esse casal é formado pelo meu primo e por uma grande amiga minha. Ele falou assim, olha, Dineida, eu tenho uma coisa muito séria pra te dizer. Basicamente, ele falou pra mim que eu tava grávida.
E eu fiquei, que ele disse que teve um sonho comigo. Gente, eu sou de uma igreja batista tradicional. A minha igreja não é uma igreja que tem esse negócio de revelação, de sonhos. Não tem, não tem. A minha igreja é muito tradicional. E nesse sonho eu falava que eu tava grávida, falava pra igreja inteira que eu tava grávida. Depois ele me via grávida e depois ele me via com uma menininha no colo, né? Uma menininha já um pouco crescida, de 1 ano e pouco no meu colo. E ele disse que acordou às 3 da manhã e pensou muito em me ligar para poder dizer assim, olha, tá grávida. Só que ele disse que seria muito estranho fazer isso. E ele falou, faz o teste, porque tu tá grávida. Gente, eu plantei essa certeza no meu coração. Rapaz, Deus falou com ele e eu acho que eu tô grávida. Passei a segunda-feira inteira atazanando o juiz do meu marido dizendo, amor, eu tô grávida. Amor, eu tô grávida, eu preciso fazer um teste. A gente foi pra academia. Nos últimos dias, eu já tava fazendo um treino, sabe, tão meia boca, porque eu me sentia muito cansada o tempo inteiro. Na maior parte dos dias da semana, eu nem ia treinar. Eu sentia muito cansaço, como se fosse uma fadiga muito grande, um sono muito grande, mas até aí pensei que era por causa da minha insônia, porque eu tenho insônia. Depois que a gente saiu da academia, a gente passou na farmácia, a gente comprou aquele teste simplesinho mesmo, de fitinha. Isso era de tardezinha. Eu fui no banheiro, fiz o teste. Gente, quando apareceu o segundo risquinho, eu demorei pra acreditar, sabe? Eu não consegui gravar minha reação. Eu nem pensei em gravar a reação na hora, porque foi uma coisa tão. Foi um momento tão especial, eu não sei dizer. Eu queria até ter registrado. Hoje eu enxergo que foi bom eu não ter registrado, porque eu acho que ver essas coisas não me faria muito bem. Mas na hora foi uma coisa, tipo assim, que eu tinha tanta certeza que eu fiz o teste mesmo só pra confirmar. Mas mesmo assim, na hora fica aquele sentimento de eu não acredito. É sério. E eu olhava pra caixinha, olhava pro teste, e eu saí do banheiro já chorando. Abracei meu marido, a gente se abraçou, a gente chorou juntos. Foi, gente, o momento mais feliz da minha vida. Foi, eu acho que. E aí foi isso. A gente ficou igual dois bobos, sorrindo pro tempo e tentando se segurar de contar para as pessoas, porque a gente queria descobrir com quantas semanas eu tava. Como eu não tinha anotado a data da última menstruação, fica mais difícil de calcular com quantas semanas tá. Então, no dia seguinte eu fiz aquele teste um pouco mais caro, que dá para ver as semanas. E aí no teste deu mais de 3 semanas. E eu fiz o exame de sangue no dia seguinte. E no exame de sangue deu que eu estava de 5 semanas. É mais ou menos um mês e pouquinho. Foi aquela coisa de aquela vontade de contar para as pessoas. E nós contamos para algumas pessoas que estavam ali mais próximas de nós. Contei para algumas amigas minhas, para algumas amigas que estão distantes. Pedi segredo, porque eu queria muito que a gente fizesse uma surpresinha para contar para minha mãe e para os pais do meu marido. E aí a gente fez uma caixinha, né, para poder dar de presente para eles. Nós ainda conseguimos contar para os meus sogros. Nós levamos a caixinha, contamos para eles. Eu registrei esse momento, mas eu não vou compartilhar. Na verdade, eu não cheguei nem a reassistir o vídeo, já pensei em apagar várias vezes, porque me dá muita dor. A minha mãe já é avó, então não seria uma grande novidade, mas mesmo assim eu queria muito contar para ela de um jeito especial. E a gente estava planejando contar no domingo de manhã. Quando meu marido chegasse do trabalho, a gente contaria para ela. E, gente, foram os dias mais maravilhosos da minha vida. Eu comecei a fazer pré-natal, eu comecei a tomar a suplementação, fiz consulta com a enfermeira, estava marcando exames, já tinha ido até no dentista, nutricionista marcado. A gente contou para os meus sogros no sábado. E sábado à noite meu esposo foi trabalhar e domingo de manhãzinha a gente contaria pra minha mãe. Sábado foi culto de jovens na minha igreja, sábado à noite, e eu sou líder de jovens na minha igreja. Gente, eu tava assim, eu tava pra sair pulando de felicidade. Até teve muita gente falando, nossa, tu tá tão alegre, o que que tá acontecendo? E eu assim, me coçando pra contar, porque eu sou uma boca de sacola, como o povo diz por aqui. Tava assim, no momento mais feliz da minha vida, tava me sentindo muito realizada. E foi aí que o pesadelo começou. Quando eu cheguei do culto, eu fui pra casa da minha mãe
E eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu vi que tinha sangue. E não era muito sangue, mas não era normal aquilo. Eu achei estranho. E era uma coisa que a enfermeira tinha conversado comigo. Ela falou que no processo de nidação, que é quando o embrião ele cola no útero, né? Quando ele vai para o útero, pode acontecer uma certa descamação, pode vir um sujinho ali de uma cor mais rosada, um marrom clarinho, mas ela falou que vermelho, ela falou que sangue vivo é um pouco preocupante, que qualquer coisa desse tipo eu fosse para o hospital. Aquilo ali já ativou uma coisa muito ruim em mim, porque eu pesquiso muito sobre gravidez, eu acompanho muitas mulheres tentantes, já acompanhei muitas mulheres que sofreram perdas gestacionais. Por acompanhar histórias de vida assim, eu sei como que começa uma perda gestacional, sabe? Eu já fiquei muito preocupada, muito mesmo, eu já chorei muito. E eu não tinha contado pra minha mãe ainda. Então, eu tava sem meu marido, minha mãe não sabia, e aí eu mandei mensagem pro meu pastor, porque o meu pastor sabia, eu tinha contado pra ele. E aí, o meu pastor e a esposa dele chegaram lá em casa, a gente inventou uma desculpa pra minha mãe, eu nem sei o que a gente inventou na hora, mas ele disse que a gente tinha alguma coisa pra resolver da igreja. Eu tava muito nervosa, gente, eu tremia, minhas mãos suavam, meu coração batia muito acelerado. Cheguei no hospital e, assim, desde o momento em que eu cheguei até o momento que eu fui atendida, eu tava. Parecia que minha alma tava fora do corpo, sabe? E eles realizaram alguns procedimentos em mim. Eu não sei dizer exatamente o que foi que fizeram. Fizeram um exame de toque, isso eu sei. Fizeram uma espécie de raspagem, eu sentia raspando, e nisso que eles raspavam saía muito mais sangue. E era eu numa sala com vários profissionais, médicos, enfermeiros, assim, e eu muito tensa, muito tensa. Eles diziam o tempo inteiro, relaxe, relaxe, eu não conseguia relaxar, sabe? E, e aí depois que eles finalizaram o procedimento, eles conversaram comigo e o médico ginecologista falou que eu estava tendo início de abortamento. Eu deveria fazer repouso absoluto, que eu deveria descansar, continuar tomando a suplementação que o médico tinha passado no pré-natal e descansar. E eu perguntei pra ele, tem alguma coisa que eu possa fazer pra evitar? E, gente, eu perguntei assim, num desespero tão grande. E ele falou, não, é só esperar e orar. Ele falou assim. E, gente, eu vim o caminho inteiro, assim, desesperada, sabe? A gente tava ouvindo louvor no carro e eu vinha chorando muito, muito, muito. Tava com muito medo de perder meu filho. E eu pedi a Deus o tempo inteiro, Senhor, deixa eu ficar com esse bebê, por favor, protege o meu bebê. Eu já estava orando muito por isso desde que eu tinha descoberto a gestação, mas eu orei com a força que eu tinha, que eu não tinha. Eu orei muito, eu pedi para Deus segurar ele, para Deus deixar ele comigo. E eu pedi pro meu bebê para ele esperar pelo menos até segunda-feira, porque na segunda-feira a gente tinha marcado um ultrassom. A gente até queria fazer no dia seguinte logo, mas marcar alguma coisa no domingo é muito difícil em qualquer clínica. E a gente tinha que esperar até segunda-feira de manhãzinha. E aí, gente, o domingo pra mim foi um dia que se arrastou, sabe? Eu recebi muitas visitas dos meus irmãos, dos meus amigos em Cristo. E foi muito bom me sentir tão cuidada por eles. Só que teve um momento no domingo à noite que comecei a sangrar muito mais. E não era um sangramento normal, como a menstruação, gente. Era um sangramento com muitos coágulos. E assim, uma coisa pavorosa. Eu ia no banheiro e toda vez eu chorava muito. Quando foi domingo à noite, tinha muita gente lá em casa, meus amigos, irmãos estavam comigo, meu pastor estava comigo, meu marido estava comigo. Eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu senti uma dor muito forte, uma cólica muito forte, assim, gente, muito forte. E olha que eu, como mulher que tem SOP, eu já senti cólicas horrorosas, mas, gente,
nada se compara ao que eu senti ali naquele momento. Parecia uma contração. Eu não sei o que é uma contração de uma grávida, espero um dia saber. Mas era uma dor que vinha muito, muito, muito forte, que eu pensava que eu não ia aguentar, e depois ela passava, e ela era espaçada. E aí eu senti essa dor a primeira vez quando eu fui no banheiro à noite, no domingo. E aí, gente, quando eu fui, eu senti muita dor na hora que o sangue começou a descer. E foi muito sangue, muito sangue. E eu saí do banheiro desesperada. Eu chorava, assim, tombando pelos corredores, assim, me abraçaram, me seguraram. Gente, ali foi. Eu me senti uma criança, sabe? Eu me senti uma criancinha de colo, sem saber o que fazer. Graças a Deus, minha mãe não estava em casa, porque eu não queria que ela tivesse visto aquela cena. E naquele momento eu senti que Deus ia levar esse bebê. Eu senti. Só que todo mundo foi muito, muito sensível comigo, sabe? As pessoas que estavam ali comigo me deram muitas palavras de encorajamento, de esperança. E eu passei o domingo para a segunda. Eu acho que foi a noite mais longa da minha vida. Eu não consegui dormir direito, eu ficava me acordando. E eu orava, assim, colocava a mão na minha barriga e eu declarava vida, eu lia salmos, eu colocava louvores, eu falava em voz alta, eu implorava para Deus, para Ele proteger o meu bebê, para Ele segurar o meu bebê, para Ele esperar só mais um pouquinho, né? E aí, segunda de manhã, eu e meu marido, a gente foi fazer ultrassom e de manhã eu fiz uma oração muito difícil, sabe? Fui no banheiro de manhã, me arrumei, voltei pro quarto. E aí, isso era muito cedinho, sabe, gente? 5 e pouco da manhã. E aí eu fui pro quarto e eu fiz uma oração para Deus. O que o, o Rodrigo Bibo chama de oração perigosa. Eu fiz essa oração para Deus, sabe? Eu falei, Senhor, assim como Abraão lá no Monte Moriá, assim como o Senhor pediu seu filho, assim como o Senhor pediu o filho tão esperado de Abraão, se esse aqui for o meu Isaac, e o Senhor quiser, ele é teu, né? Foi o Senhor que deu. Se o Senhor quiser levar, eu vou aceitar a tua vontade. Eu vou aceitar a tua vontade. E quando eu chegar em casa, eu vou adorar o Senhor, se essa for a tua vontade. E aí eu orei, e orei com muito medo, gente, sabe? Eu tenho falado muito sobre oração aqui no canal e eu acho que eu nunca fiz uma oração tão difícil da minha vida. Eu entreguei para Deus e eu falei que eu aceitava a vontade dele. Fui pro médico. A demora nem foi tão grande, mas é porque quando você tá tão angustiado, parece que você tá uma eternidade. Eu sentia que eu já tava uma semana naquele consultório e não tinha passado nenhuma hora direito. E aí eu entrei na sala, né? Eu entrei na sala, ele perguntou, o médico fez algumas perguntas, deitei, deitei lá na maca, e aí fui fazer a ultrassom. Ele fez alguma pergunta do tipo, com quantas semanas eu tava, né? E eu já tava com 6 semanas. Ele perguntou com quantas semanas eu tava. Nisso que eu tava respondendo ainda, tô com 6 semanas e tal, mas não sei a data da última menstruação, não sei o que, não sei o que lá. Ele falou assim, você teve um aborto. Ele começou a falar mais algumas coisas, eu não escutei mais o que ele tava falando. Eu só consegui escutar como se meu ouvido tivesse abafado. Minha visão começou a ficar turva, começou a ficar branca. E eu comecei a chorar muito. E ele falou algumas coisas. Meu esposo estava aqui segurando na minha mão, também se tremendo, coitado. Agora eu consigo falar sobre essas coisas, sabe? Eu me emociono um pouquinho, mas poucos dias atrás, gente, eu não conseguia falar direito sobre isso sem me derramar em lágrimas e agora eu já consigo. O médico falou que isso é muito comum. Eu não vou mentir pra vocês, eu já sabia que essa era uma possibilidade, mas eu nunca esperava passar por isso, né? Acho que quem é que espera? Eu não imaginava passar por isso. Aí a gente ficou na salinha de exames, esperando o carro, e eu chorava muito. Eu chorava muito, eu acho que naquele momento ali, gente, eu nem me importei se tinha gente no consultório olhando. A assistente do médico veio me abraçar, veio me consolar, a bichinha foi um amor. Ele também, ele falou que eu tivesse fé em Deus
que eu não me desesperasse, porque é difícil, mas tinha tudo para eu conseguir engravidar de novo, e era só esperar um tempinho que dava certo, mas naquele momento, gente, eu só queria chorar, sabe, pelo meu filho. A gente voltou para casa da minha mãe, eu não consegui ir para casa. Passei muitos dias ainda sentindo dor e sangrando. Passei uma semana com um fluxo muito intenso e a semana seguinte já foi com um fluxo mais fraco, sem dores, graças a Deus. Eu entrei no quarto e eu fiz o que eu tinha prometido para Deus. Eu adorei a Deus e eu adorei a Deus recitando quase que como um mantra, assim, várias vezes. O que Jó diz quando ele perde tudo. Ele diz: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu repeti isso várias vezes, bem baixinho assim para mim. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Chorando muito, mas eu adorei a Deus e eu agradeci por ele ter feito a vontade dele. Eu falei: Senhor, eu sei que não era a minha vontade, mas eu sei que a tua é melhor. E talvez para algumas pessoas pareça muita maturidade, mas eu fiz isso, gente, com medo, eu fiz isso apavorada, eu fiz isso muito triste. Mas não fiquei revoltada com Deus. Eu não fiquei decepcionada ou algo assim. No livro O Deus que Destrói Sonhos, o Rodrigo Bibo, ele diz que nosso Deus é um Deus frustrante para muitos, porque Deus, ele destrói os nossos sonhos. Ele não dá aquilo que nós queremos. Ele nos dá coisas melhores. Ele nos dá aquilo que é fruto da vontade dele e não da nossa. E às vezes, por conta disso, Deus mata os nossos sonhos para nos dar sonhos melhores. E é difícil a gente pensar nisso quando a gente está sofrendo, eu sei. Eu adorei a Deus. E aí eu e meu marido, a gente ficou no quarto, chorando muito. A minha amiga, sabe aquela amiga que eu falei, que o marido dela me contou o sonho? Ela foi me ver, foi me abraçar e nós três choramos muito. Eu, ela e meu marido. E eu nunca tinha visto meu marido chorar. Um momento muito difícil. Eu nunca senti nada parecido na minha vida. Espero não sentir de novo. Eu disse pra Deus: Deus, eu não sei o que o Senhor quer ensinar pra tua serva, mas... Ai, Deus, é difícil, sabe? Mas, gente, eu tô muito triste ainda. Eu não tô triste porque eu perdi um bebê de 6 semanas. Eu tô triste porque eu perdi uma vida inteira pela frente, sabe? Às vezes eu queria pensar menos. Eu tenho repetido muito isso pras pessoas nos últimos dias. Mas eu ainda me sinto muito congelada. Aquela semana eu sinto que a vida seguiu e eu fiquei presa. Tem algumas amigas minhas que estão engravidando e é inevitável não me comparar, não tem como não me comparar, de pensar que, ó, a gestação tá evoluindo, graças a Deus, mas eu fiquei parada no tempo, né? É difícil, é um sentimento difícil de explicar, não é todo mundo que entende, mas eu acho que quem já passou por isso deve entender muito bem. Sempre vai ser um eterno como teria sido. Eu nunca vou saber a aparência dele, como era a risada dele, qual seria a brincadeira preferida. E coisas bobas, sabe? Às vezes sou muito idiota. Teve um dia que eu vi um pôr do sol tão bonito, e aí eu pensei, meu filho nunca vai ver um pôr do sol bonito desse comigo. E eu vi outras crianças brincando, assim, e eu fiquei pensando, eu nunca vou ver meu filho correr. Fui pro aniversário, e eu pensei, eu nunca vou comemorar um aniversário do meu filho. E aí, gente, essas coisas, sabe? Elas vão machucando a gente vez após vez. Eu não vou dizer que eu tô curada, porque eu não tô. Eu tô vivendo o meu processo com Deus, mas eu sei que eu tô fazendo tudo o que eu posso para eu não me afundar. E uma dessas coisas é testemunhar. Tô aqui testemunhando para vocês. As pessoas pensam que um testemunho é só aquilo que você fala quando algo dá certo. Mas o testemunho já é a minha vida, sabe? Eu continuo adorando a Deus, eu continuo servindo a Deus. Eu não sou melhor por fazer isso, mas isso para mim já é um testemunho e tanto, porque eu tinha tudo para ficar triste, chateada, mas não. Eu não fiquei chateada com Deus, eu não questionei os planos de Deus, porque eu sei que os planos dele são melhores. E eu tô aceitando viver esse luto, mas eu não tô me entregando à tristeza. Eu cortei meu cabelo,
Eu cortei meu cabelo, eu mudei de casa, aconteceu muita coisa por aqui que eu ainda quero atualizar vocês. Mas eu queria dizer para você que talvez está passando por um momento, talvez não por uma perda gestacional, mas por outra perda na sua vida, pela perda de um sonho, pela perda de um plano, por um projeto que foi frustrado, por uma coisa que não saiu do jeito que você queria. Eu queria te dizer que Deus, ele é soberano, que Deus é quem dá e Deus é quem tira a vida e que cada instante que a gente está vivendo é um milagre. Eu não estou segurando um milagre nos meus braços, não estou segurando um milagre no meu ventre ainda, mas eu com certeza estou carregando um milagre no meu coração. Deus, ele. A Fabiola Mello diz que gerar um testemunho dói. É doído. Não queira isso pra sua vida, porque dói. Dói muito. Sabe tudo aquilo que eu falei sobre oração nos últimos vídeos? Pois é. Essas coisas são colocadas à prova nesses momentos. É nesses momentos que a gente envergonha o inimigo, porque o que ele quer ver é a gente afastado de Deus, ele quer ver a gente revoltado. E quando a gente faz o contrário e a gente se prostra em reverência a Deus e a gente adora, a gente mostra que a nossa satisfação não vem do que a gente tem, mas a nossa satisfação vem do próprio Deus. E eu tenho a Cristo. Eu tenho a Cristo, eu tenho o bem mais precioso de todos. Eu já tenho uma alegria que casamento nenhum no mundo traz, filho nenhum no mundo traz, nem as melhores casas, nem as maiores riquezas. Nada de bom que essa vida possa oferecer se compara ao presente maravilhoso que é ter a Cristo, que é ter a salvação. Claro que eu quero sim construir uma família, eu quero sim ter filhos, ter muitos filhos aí, quantos o Senhor quiser mandar. Eu não fechei o meu coração para isso, mas eu tô escolhendo viver esse tempo. E o que eu queria pedir para você que tá aí do outro lado é para você orar por mim. Se você puder, coloca lá meu nome na sua listinha de oração. Mesmo que eu seja uma total desconhecida, ore por mim, porque eu sei que Deus está agindo nas pequenas coisas. Nos últimos dias eu tenho visto a glória de Deus. Eu perdi o meu bebê, mas eu não perdi a minha fé. E só uma fé que se abala é uma fé que se torna inabalável. E é isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar. Muito obrigada por permanecer, mesmo quando eu não permaneço. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.